gostaria de trazer uma palavra nessa oportunidade. Livro de Marcos, capítulo 5 e versículo 21 a seguir. Eu sei que os irmãos teriam culto de ensinamento hoje, então nós vamos ver uma palavra baseada nos ensinos de Cristo. Eu gostaria aqui de ler para os irmãos a partir do versículo 21, ou melhor, do 22. Jesus, ele desce do barco e ele chega na praia, e uma grande multidão estava esperando. E no verso 22 começa assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo Jesus, prostou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. No verso 24, então foi com Jesus, e a multidão também acompanhando Jesus. E essa multidão apertava o mestre. E certa mulher que há 12 anos estava doente com fluxo de sangue, havia gastado os seus valores com muitos médicos, inclusive tudo o que tinha, nada aproveitando para a sua saúde, continuando doente. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Vamos ler agora o versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram a Jairo: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, ouvindo isso, disse a ele: não temas, crê somente. Verso 41, vamos avançar. E tomando a menina pela mão, disse: menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Amém? Amém. Obrigado por poder tomar vossos assentos. Como o texto é longo, nós fizemos uma tomada de alguns versículos para que os irmãos compreendam o que nós queremos falar. O livro de Marcos nos descreve 2 milagres juntos numa única cruzada de Jesus. Aleluia, Jesus. Porque quando ele desce do barco, se aproxima dele um chefe da sinagoga. Este homem, chamado Jairo, ele era um dos principais, ou seja, ele era fariseu, e ele cuidava da sinagoga. Seria que nem um pastor aqui que cuida da congregação. Ele também era um dos principais, responsável pelo ensino, e tinha também outros fariseus, líderes, mestres e escribas que estavam à sua disposição. Mas ele era o líder, era o principal, o responsável pela sinagoga. E observe que ele era judeu, guardava toda a lei. Eles não eram muito a favor do ensino de Cristo, porque o ensino de Cristo contrariava, de certa forma, o ensino da sinagoga. Cristo poucas vezes esteve na sinagoga, poucas vezes teve a palavra para ministrar na sinagoga, mas as vezes que ele teve, ele ensinou e curou a palavra, inclusive no sábado, que era proibido segundo a tradição judaica. Mas vamos observar que este aqui é um caso à parte. Nós vemos alguns deles que aceitaram a fé, como Nicodemos, por exemplo, e Jairo é outra pessoa. Pessoas que tinham a mente aberta para compreender as virtudes reveladas de Deus e conseguiram compreender que Jesus, embora fosse um mestre diferente e ensinasse diferente deles, era alguém vindo de Deus. Era realmente uma pessoa verdadeira, porque o seu olhar era profundo, porque suas palavras eram verdadeiras e porque os sinais o seguiam. Aleluia. Jesus não buscava a sua glória como os demais, mas Jesus glorificava sempre a Deus. Amém. E ele percebeu essa diferença na vida de Jesus, a autoridade de Jesus,
de certa forma que ao sua filha ficar doente, ele poderia ter procurado um médico, já que ele era o líder da sinagoga, ele tinha um bom salário, ele era uma pessoa conhecida inclusive dos médicos na sociedade, mas ele preferiu confiar em Deus. Ele foi procurar o Mestre Jesus. É assim ou não é? Deus poderoso. Muitas vezes os irmãos, principalmente os irmãos que são mais humildes, dos lugares mais humildes, às vezes não tem um plano de saúde da Unimed, às vezes não tem um outro plano de saúde bom na cidade, não tem acesso aos melhores médicos. Mas, irmãos, você tem a fé. A fé em Deus pode, no momento mais difícil, resolver qualquer situação na sua vida. Qualquer situação na sua vida familiar, qualquer situação na sua vida profissional, qualquer situação na sua vida conjugal, qualquer situação até mesmo na sua vida física. O Senhor é poderoso para operar milagres. Eu sempre conto, como é a primeira vez que eu estou aqui na congregação, não será repetitivo, irei contar rapidamente. Quando eu tinha 1 ano e 8 meses, era pequeno, a minha mãe havia falecido e o meu pai estávamos sozinhos, eu e ele, e eu fui acometido por uma enfermidade, meningite, você não sabe, geralmente é fatal, ainda mais criança, poucas crianças conseguem sobreviver, e nós estávamos em casa, só eu e ele chegou do trabalho, que ele trabalhava na lavoura, aqui os irmãos mais antigos conhecem por roça, né? Ele veio da roça e chegou em casa, eu estava doente, só eu e ele, minha mãe faleceu, os filhos mais velhos já eram casados, o pai do meu sobrinho já era casado com a sua mãe, já não morava mais em casa, o outro irmão também já era casado, e a minha irmã já era casada, eu era o bebê da casa que havia ficado com meu pai. Minha mãe havia falecido e nós estávamos só eu e ele. E eu doente naquela situação, longe da cidade, do interior, muitos quilômetros. Meu pai não tinha carro, somente cavalo. Estava frio, com chuva, e ele achou difícil ir na cidade para me levar, que poderia ser pior eu morrer pelo caminho. Então o que ele fez foi dobrar os seus joelhos, me pegar nos braços e orar ao Senhor, e depositar a fé em Deus, e pedir: Senhor, o Senhor sabe, estou só eu e este menino, longe de médico, não tenho remédios próprios para esta doença, mas eu tenho a fé que está no meu coração. Eu te peço, Senhor, por seu amor e por sua bondade, opera um milagre na vida deste menino. E eu prometo que enquanto eu viver, ensinarei a ele os teus caminhos. Foi a única coisa que Deus prometeu. Mas nada, o Senhor devolve a vida desta criança e eu vou ensinar a ele os teus caminhos. Observe, irmãos, que isso foi eu ouvi da boca de meu pai, porque é uma criança, na verdade eu nem me lembro do mesmo acontecido, mas ele me contou, eu guardei e trago comigo sempre. E quando eu ministro palavras de cura, eu faço questão de enfatizar isso, a fé do meu velho pai. Ele, por esta oração, conseguiu restaurar a minha vida, e eu estou aqui. Diz ele que eu dormi e pela manhã eu acordei, minha moleira estava fechada e eu tenho só sinal, e eu uso 2 aparelhos auditivos, perdi a minha audição como prova disso, mas estou vivo, e sempre que eu posso ministro a palavra de Deus, a fé de um pai que amou seu filho até o fim e desejou um milagre na vida dele, e Deus foi misericordioso. Pais intercessores, pais que intercedem pelos seus filhos, pais que querem o milagre de seus filhos. Eu tenho certeza que todos os pais sabem o que é a dor de ver o seu filho sofrendo. Irmãos, é um caso semelhante. Estamos diante do pai que sua filha estava à beira da morte. Pensa, um homem de status na sociedade, uma pessoa importante, um líder religioso, mas inoperante diante daquela situação, impotente diante daquela situação, porque ele
não podia operar o milagre.